Um desejo não realizado. Este caso marcou o início da era moderna do uso do sonambulismo como defesa de crimes contra a vida. Desde então ela é usada em todo o mundo. Há poucos anos depois do caso Steinberg, Kenneth Parks foi absolvido no Canadá. E na Inglaterra, em 2003, o primeiro caso de assassino sonâmbulo foi levado ao tribunal quando Jules Lowe, de 32 anos, afirmou que estava dormindo quando espancou o pai até a morte. A vida de Jules Lowe nunca foi muito fácil. Sua mãe se suicidou quando ele tinha 2 anos e seu irmão Edward se suicidou em 1998. Ele e o pai, Ed, ficaram sozinhos e pareciam ser muito próximos. Em uma noite de outubro de 2003, eles foram a um bar para afogar as mágoas provocadas pela morte recente da segunda esposa de Ed. Eles tomaram várias cervejas no bar e depois foram embora para continuar em casa. Na manhã seguinte, Jules acordou e encontrou o pai morto por espancamento na entrada da garagem de sua casa. Ele tinha 90 ferimentos diferentes. Jules afirmava não se lembrar de como aquilo tinha acontecido. Porém, bêbado ou dormindo, Jules aparentemente se levantou e de repente atacou seu pai. Ele o jogou no chão e chutou-o repetidas vezes. O homem idoso lutou para se safar, mas Jules derrubou-o com uma cadeira. Jules depois voltou para a cama, aparentemente sem perceber o que ele tinha feito. Enquanto o jovem Lowe afirmava estar horrorizado com o assassinato brutal do pai, ele não assumiu a responsabilidade, dizendo não se lembrar do crime e que ele talvez tivesse tido um ataque de sonambulismo. Lowe foi mandado para o Centro de Estudos do Sono em Londres para um exame anterior ao julgamento. O Dr. Ishad Ibrahim conduziu a polissonografia. Levando em consideração os históricos clínico e familiar de sonambulismo, chegamos à conclusão de que Jules Lowe teve um ataque de sonambulismo e, além disso, aquele foi um comportamento completamente estranho para ele, o que, mais uma vez, é um fator que aponta para um homicídio durante um ataque de sonambulismo. Mas será que Jules Lowe estava realmente dormindo ou ele e o pai tiveram uma briga séria de bêbados? É preciso lembrar que não é porque você está bêbado que você necessariamente deve estar dormindo. E podemos ser perturbados por indivíduos que prejudicamos ou que julgam que nós o prejudicamos. Tradicionalmente, sempre há algo de cômico nos sonâmbulos. Eles normalmente fazem coisas inofensivas e irrelevantes e que são motivos para boas histórias. Existem vários aspectos sobre a defesa dos sonâmbulos que considero bastante duvidosas. Mas o que pensam os cientistas sobre o assunto? Será que a ciência do sono consegue validar esta tese de defesa altamente controversa? A maioria das pessoas acha que o sonambulismo se baseia na representação dos sonhos, algo parecido com os cães que perseguem coelhos durante o sono. Porém, uma das primeiras coisas que os pesquisadores do sono descobriram foi que os sonhos praticamente não têm nada a ver com o sonambulismo. Os sonhos normalmente acontecem durante a fase de sono REM ou a fase de movimentos rápidos dos olhos. Eles frequentemente envolvem voos fantásticos, perigo e ação, todas as coisas que nos fazem ter vontade de saltar fora da cama. Entretanto, o corpo humano tem um mecanismo muito inteligente que nos impede de interpretar nossos sonhos. Enquanto as partes do cérebro que pensam e imaginam são ativadas durante o sono REM, um botão interno na haste do cérebro paralisa o corpo. Isto permite que experimentemos as fantasias mentais selvagens dos sonhos enquanto nos mantemos fisicamente imóveis. Porém, algumas pessoas têm um problema durante a fase REM.
o botão que paralisa o corpo não funciona perfeitamente, causando às vezes resultados dolorosos. As pessoas que possuem um distúrbio na fase de sono REM sofrem uma deficiência na paralisia normal da fase REM e assim, quando elas atingem essa fase do sono e começam a sonhar, elas conseguem interpretar seus sonhos. Problemas na fase REM podem ser assustadores. Às vezes, as pessoas podem sonhar que estão sendo atacadas e revidam em seus companheiros. Mas quando se tornam comportamentos profundamente complicados que os sonâmbulos de verdade apresentam, estamos falando de um tipo diferente de sono, que ainda é um mistério enorme para a ciência. Estas são as fases do sono que precedem a fase de sono REM. Andar, falar e comer dormindo. Terrores noturnos, sexo durante o sono e até o ranger de dentes são todas as formas de parassonia, que podemos definir como atos involuntários que algumas pessoas apresentam enquanto dormem. E tudo isso acontece na primeira metade de nosso ciclo de sono, durante a fase NREM, ou movimento não rápido dos olhos. O Centro Regional de Doenças do Sono de Minnesota, em Minneapolis, trata mais de 4.000 pacientes por ano que apresentam vários problemas de sono, e a quantidade de pessoas continua aumentando. O especialista mundialmente famoso, Dr. Mark Mahowald, acredita que as parassonias, incluindo as perigosas, só tendem a aumentar à medida que o mundo substitui o sono pelo trabalho. Nós fomos criados acreditando que a falta de sono é motivo de orgulho. Nunca nos autovalorizamos pela quantidade de horas dormidas, mas sim pela pouca quantidade de tempo dormido ou até por passarmos uma noite em claro. Assim, a privação do sono é equiparado à dedicação, comprometimento ou até sinônimo de bom funcionário. Porém, o que temos de aprender é que qualquer grau de privação de sono prejudica o rendimento. O sono deve ser o período de tempo em que relaxamos e nos libertamos de todas as nossas preocupações. Entretanto, isto não acontece com muitas pessoas. Esta noite, Ben Obondo veio à clínica de Minnesota para um exame de sono. Ele é sonâmbulo desde criança, mas agora ele está começando a se preocupar, pois aos 26 anos de idade, ele ainda não superou esse problema. Para obter um diagnóstico mais preciso de seu problema de sono, o técnico cola com firmeza eletrodos em vários pontos do corpo de Ben. Ele vai passar a noite no laboratório, enquanto os técnicos observam o que acontece dentro de seu cérebro. Eles procuram por padrões de ondas cerebrais incomuns durante os vários estágios do sono, e eles observam todos os seus movimentos e fala. Quando Ben entra no estágio 3 do sono, quando suas ondas cerebrais se tornam mais longas e lentas, ele começa a se mexer, arrancando violentamente os eletrodos da cabeça. Hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita curiosidade: sonho. Objeto de estudo para a psicologia e campo fértil para a imaginação popular, que costuma associar os sonhos a símbolos diversos: cobra, aranha, dente. Vamos entender um pouco mais do assunto. Para começar, perguntamos aos nossos especialistas como interpretar os sonhos e qual a sua relação com a atividade espiritual. Os sonhos são o resultado de uma pausa que precisamos em relação ao organismo. Nós, espíritos, não precisamos de descanso, mas o corpo não suporta a atividade do espírito incessantemente. É um momento importante na vida das pessoas, porque é o refazimento das energias do corpo. É o momento em que o corpo físico está adormecido, o espírito, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma possibilidade de se afastar do corpo. Normalmente isso é chamado de desdobramento, mas é também uma exteriorização do espírito com o seu perispírito. O espírito se afasta um tanto desse corpo que ele está animando e ele vai viver algures, mas ele mantém cordões fluídicos ligados ao corpo que está dormindo. Ele tem constante ligação com o corpo.
O corpo não está abandonado, não está inerte, não perdeu a vida. E o espírito apenas se afastou numa emancipação parcial. Ele parece desorientado, mas continua dormindo. O Dr. Michel Bornemann, outro especialista da clínica de Minnesota, examina os resultados do exame. Você se lembra de sentir alguma dor? Não, nenhuma dor. Isso é mesmo incrível, porque os eletrodos estavam grudados no seu couro cabeludo. E pela manhã, quanto tempo levou para tirarem todos eles? Muito tempo. Muito tempo, não é? Tivemos de usar removedor e não sei mais o que. E ficou claro que foi necessária uma quantidade de força incrível para você tirar tudo aquilo. Verdade. E mesmo assim você não sentiu dor. Apesar da falta de cabelo aparente em determinados locais, Ben não sentiu nenhuma dor. Ele não se lembra da noite de sono na clínica, mas sua movimentação indicou claramente que ele sofre de uma parassonia. Até agora, as aventuras noturnas de Ben têm sido bastante inofensivas. A complexidade do que as pessoas podem fazer durante o sono a acompanha. E esse fato passa totalmente despercebido pelo paciente. Mas será que alguém pode chegar a ponto de cometer um assassinato? Temos de nos aprofundar um pouco mais na ciência do sono para descobrir. A família de Susan, Graham, Mark e Emma Cope vivem a poucas horas de Londres. Aparentemente, eles formam uma típica família britânica. Graham e eu estamos casados há quase 23 anos. Nós nos conhecemos quando eu morava no norte da Inglaterra e ele foi trabalhar na cidade onde eu morava. Nós fomos jogar boliche e depois dançar. Foi muito bom. Mas à noite, quando as luzes se apagam na casa, a vida dos Cope não é igual à dos outros. Eu sou sonâmbula há mais ou menos 35 anos. Ai, meu Deus. Susan anda dormindo e fala dormindo. Dormir com a Susan é uma aventura. É muito variado. Eu nunca sei o que vai acontecer durante a noite. Eu não posso fazer isso. Fazer o quê, querida? O que é que foi, meu amor? Os passeios noturnos de Susan raramente são perigosos, a não ser para sua silhueta. Problemas de alimentação relacionados ao sono são mais comuns em mulheres do que em homens. E assim como o sonambulismo, normalmente acontece durante o sono com ondas lentas, o sono mais pesado noturno. Alimentos com alto teor calórico, tipo chocolate, sorvete e bolachas, são os preferidos, mas também qualquer coisa serve, de cebolas cruas a frango congelado. As pessoas ficam confusas. Pode parecer que elas estão acordadas, porque seus olhos estão abertos, mas normalmente seus olhos estão vidrados. Elas perseguem esse objeto ou fogem de uma ameaça. Isso pode provocar ferimentos nelas durante esse processo. Com Juliet, vimos no vídeo quando ela se levantou bastante confusa e desorientada e correu em direção à câmera. Onde eu vou? Onde eu vou? Na Idade Média, acreditava-se que os terrores noturnos fossem provocados por íncubos, palavra latina que significa pequeno demônio, pois os terrores eram considerados possessões demoníacas. Greg se lembra de uma vez que Juliet realmente parecia estar possuída. Acordei com ela parada ao meu lado, com o varão da cortina apontado em minha direção, como se fosse me bater. Foi bastante assustador. Juliet nunca machucou ninguém, mas ela já se feriu várias vezes. Uma noite, ela acordou enquanto quebrava uma janela com a mão. A polícia chegou e eu estava toda ensanguentada. Literalmente havia sangue por toda parte. Eu tinha passado pela janela e quando voltei não tive jeito de não me machucar. As vítimas de parassonia às vezes atravessam portas de vidro ou caem de janelas. Cuidado! Em Londres, uma garota sonâmbula de 15 anos
uma vez saiu de sua casa e foi até um canteiro de obras próximo, onde ela subiu em um guindaste de 40 metros de altura e depois andou por sua trave estreita.